Olá, bem-vindo a mais um vídeo aula. O tema de hoje é sobre o artigo DUNE, Safe User Language Level Access to Privileged CPU Features. Então, o artigo de hoje nós vamos falar do artigo DUNE. Quais são os objetivos aí do projeto do DUNE? O projeto aí do DUNE tem como objetivo prover acesso ao hardware de maneira segura das seguintes finalidades. Poder conseguir acessar as tabelas de páginas, TLDs, tratar exceções, tá? Como se fosse no Linux normal, né? Fazendo poucas modificações no Linux. Então, professor, você lembra do exokernel? Sim, então tem com o exokernel. O quê? O exokernel também queria prover, né, o hardware para as aplicações. Porém, a diferença aqui é que o exokernel precisava de reescrever o sistema operacional completamente. No caso do DUNE, ele não quer reescrever o sistema operacional completamente. Ele quer aproveitar, né, que já existe o Linux e fazer pequenas modificações no Linux para prover, né, os recursos de hardware para as aplicações. Quais recursos de hardware? Tabela de páginas, TLBs, exceções. Então, qual que é a motivação do trabalho? A motivação do trabalho é poder fazer operações rápidas de memória, poder tratar exceções, por exemplo, poder ter aplicações que me mostra aí no final, como o sandbox, e também o coletor de lixo, o garbage collector. Ah, professor, mas já teve artigos que tentou fazer algo similar. Sim, já tiveram, então, artigos que modificaram o sistema operacional, né, para tentar fazer o coletor de lixo mais rápido. Também para fazer o navegador mais rápido. Mas, geralmente, esses trabalhos que eles tentam agregar tudo isso numa VM e são específicos para as aplicações. Precisam modificar o sistema operacional num novo unikernel. Então, essas abordagens normalmente são complexas. O artigo aqui, ele quer fazer modificações no Linux que são mínimas para poder prover isso. Então, o objetivo principal aí do artigo é fazer com que a ideia seja possível de ser instalada, porque ela vai utilizar o Linux, que é bastante utilizado como sistema operacional. Então, fazendo modificações mínimas, consegue mudar o Linux para poder dar acesso ao hardware para as aplicações. Então, como é que eles fizeram isso? Né? Então, eles vão aproveitar que existem novas funcionalidades de hardware. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, sistemas operacionais é motivado por novas funcionalidades de hardware. Então, quando tem uma tendência tecnológica, normalmente ou você muda o sistema operacional, tem o contrário também. O sistema operacional dá dicas para se mudar o hardware. Então, qual foi aí a mudança de hardware que o artigo do DUNE aproveitou? O artigo do DUNE aproveitou, então, as modificações que a Intel fez, que chama VTX, VTX, de extensões para a arquitetura x86. Quais são as modificações? Agora vai ser ortogonal. Além dos anéis, também vamos ter os modos de root e não root. Então, o VTX, tá, é uma técnica utilizada de virtualização em hardware para fazer a virtualização ficar mais rápida. Nós já lemos artigos de virtualizações? Sim. Tem o artigo do Zen, professor. Isso. Então, o Zen ele foi construído, mas na época não tinha hardware que dava suporte para virtualização. Então, ele fez lá para a virtualização. No caso agora é o contrário. O DUNE vai aproveitar, né, que tem suporte de hardware para virtualização para fazer o sistema do DUNE. Então, antes disso, deixa eu passar um contexto. Como é que funciona nos processadores ARM? Processadores ARM, para facilitar a virtualização, eles criaram o que eles chamam de EL, que é Exception Level. Então, são iguais os links. Tem lá Exception Level 0 para aplicações, Exception Level 1 para GuessOS, Exception Level 2 para Hypervisor. Então, o que a gente tinha aqui no ambiente
não virtualizado do x86, né? Vamos lembrar lá da figurinha do início do curso. Então, nós temos as aplicações que vão mandar traps para o sistema operacional, as aplicações rodam no Ring 3. O sistema operacional roda no Ring 0. E aí, como é que o sistema operacional avisa as aplicações? Através de sinais, signals, né? Como é que o sistema operacional comunica com o hardware? O sistema operacional lê os registradores do hardware, tá? E o hardware emite interrupções e exceções para o sistema operacional. Então, as aplicações é Ring 3 e o sistema operacional é Ring 0. A tecnologia VTX, isso mudou, agora ficou ortogonal. Nós vamos ter o seguinte, vamos ter o modo se vai ser root ou não root, então essa é a primeira dimensão. E a segunda dimensão vai ser os anéis, rings, tá? Então, na virtualização do x86, você vai ter o modo root, que vai te dar completo acesso ao hardware. Você vai ter um modo não root, que vai dar acesso ao hardware de maneira parcial. E, além disso, esse root ou não root vai ser ortogonal aos anéis. Então, a gente vai ter dois modos, root e não root, além dos anéis. Então, como é que funciona agora? A gente vai ter as aplicações, igual anteriormente, que vão mandar traps para o GuestOS, e o GuestOS vai mandar sinais para as aplicações. As aplicações agora vão rodar no Ring 3, não root. O GuestOS vai rodar no Ring 0, mas ele é não root. E aqui vai ter a linha que separa, né, o modo de privilégio. Agora a gente vai ter o quê? O Ring 0, mas vai ser root no hypervisor. Para que era Ring 0 na root para o GuestOS, e o hypervisor vai ser Ring 0 root. O hypervisor vai comunicar com o GuestOS através de chamadas, por exemplo, VM Launch e VM Resume. Então, são chamadas para a máquina virtual. Então, a gente chama isso de uma VM Entry. Tá? Como é que o GuestOS vai chamar o hypervisor? Através de uma VM Call. No caso aqui, que é uma hypercall. Estou chamando a função do hypervisor. Um exemplo é fazer um VM Exit. Então, a Intel aí criou o VTX em hardware por algumas extensões. Ela criou uma estrutura de dados chamada Virtual Machine Control Structure, VMCS. O que é VMCS? É uma estrutura de dados, né, que é mantida pelo hardware para cada GuestOS. Então, se tiver 3 GuestOS, você vai ter 3 estruturas de dados mantendo para cada GuestOS. Para que eles servem? Tem duas funcionalidades. A primeira é para manter o status da arquitetura. Como? Salvando aí os registradores. Então, isso auxilia como? Quando você fizer a troca de contexto entre VMs, você vai salvar o contexto em registradores. Exemplo que a gente tem. Quando você faz um VM entre um VMX, você vai estar, né, fazendo a troca de contexto entre máquinas virtuais. Então, quando você chamar uma VM entre uma VMX, você aproveita os registradores e utiliza eles. Dessa maneira, você faz a troca de contexto ser mais rápida. E isso é feito em hardware. Sem essas extensões da Intel VTX, você teria que salvar esses estados em software, o que deixaria mais lento. A segunda finalidade, tá, é para a configuração de acesso seletivo do hardware para as VMs. Então, é possível você escolher quais recursos de hardware vão poder ser providos. Então, o hypervisor pode escolher qual hardware que ele vai exportar para a VM, apenas configurando a VMCS. Quais são esses recursos de hardware? Esses recursos de hardware são, por exemplo, tabela de página e exceções. Qual é a arquitetura genérica do Dune? O Dune, então, vai fazer o seguinte. A VTX foi a tecnologia criada da Intel para hardware, para quê? Para lidar com VMs. Qual foi a ideia do artigo do Dune? Foi o seguinte. Ao invés de usar o VTX só para VMs, ele mudou. Ele vai utilizar a VTX para fazer, né, acessar recursos de hardware através de processos do Linux. Então, o Dune está lidando com processos, não é mais máquinas virtuais. Então, uma capacidade que foi projetada para a VM, agora vai ser usada para processos. Então, como é que é a arquitetura do Dune? Então, no nível que
mais perto do hardware, né? Tem um hardware aqui e vai ter o kernel rodando. O kernel, tá, gente, vai rodar como Ring 0 no modo root, raiz, tá? E nele também vai ter um módulo do Dune. Tá? E aqui vai ter a linha de... Do lado aqui direito, a gente tem um processo normal. O processo normal, ele vai rodar, então, no Ring 3, né, no modo raiz. Então, isso aqui seria rodando o processo normal. E ele vai executar, então, em cima do kernel no root Ring 0. E aí, como é que eu faço para criar um processo do Dune? Então, o processo para o Dune começa como um processo normal, igual no Unix, tá? E aí, daqui a pouco eu explico, ele vai sair do processo normal e vai virar um processo no modo Dune. O processo no modo Dune, repare que ele vai rodar no modo não raiz, Ring 0. Enquanto o processo normal roda no modo raiz, Ring 3. Ele vai sair de Ring 3 para Ring 0 e raiz para não raiz. E em cima disso também posso ter código não confiável rodando no modo não raiz no Ring 3. E aí, quando eu transformar um processo normal para um processo Dune, depois eu vou poder carregar a biblioteca libdune, tá? E esse módulo do Dune aqui é um módulo de kernel que é carregável. Esse libdune aqui pode rodar código que não é confiável. Ele é tipo a LibOS do exokernel, porém ela é bem menor. E aí, no processo do Dune, eu posso rodar, né, aplicações no nível de usuário. Só que agora, apesar de eu rodar o processo do Dune no nível de usuário, eu consigo ter acesso a recursos do hardware, né, que eu não tinha antes. Quais recursos? Agora, o processo do Dune ele consegue ter acesso direto à tabela de páginas, ele consegue agora ter acesso direto às TLBs, tá? E ele também consegue ter acesso às exceções, sem precisar, né, mexer com o kernel do Linux. E, além disso, ele também consegue mudar os modos de privilégio. Então, agora a aplicação ficou mais poderosa. E, por final, você também consegue codar códigos não confiáveis em cima da aplicação. Quais são esses códigos não confiáveis? Por exemplo, podem ser plugins. Vocês vão lembrar lá do artigo do Singularity, que o Singularity também permitia rodar código não confiável, né, no Ring 3. Até a questão da prova. Então, qual é a ideia principal do Dune? É permitir, né, suportar um pequeno número de aplicações de alto desempenho, como? Através de ter acesso a recursos do hardware. E também vai conseguir resolver o problema dos plugins. Quais são, né, esses recursos de hardware que são expostos para o Dune? Então, eu falei para vocês que tem lá a VMCS, né, que é uma estrutura de dados, que consegue fazer a configuração para escolher quais são os recursos de hardware que serão providos. Um desses recursos de hardware é a tabela de páginas. Então, isso permite a aplicação ler e escrever, tá, entrada na tabela de páginas. Por exemplo, o que você consegue fazer? Você consegue setar lá o bit de sujos ou não, foi usado ou não, de referência, se foi lido ou não, de permissão, de entrada. Também consegue manipular a TLB. Você consegue invalidar entradas da tabela de página. Você também consegue usar o que a gente chama de tag TLB. Então, consegue colocar um rótulo na TLB e utilizar isso depois. O terceiro caso que a gente consegue é a questão que o processo de Dune também tem acesso a exceções. Quais exceções? Exceções como page fall, exceção de ponto flutuante, exceção de trap no módulo não root, tá? E também consegue setar modos de privilégios no modo não root. No exokernel, vocês vão lembrar que ele provia todo o hardware, né? CPU, memória, disco, redes, para o processo no nível de usuário. E aí, o Dune consegue fazer a mesma coisa? Então, a gente falou de CPU, falou de memória e os outros. E a questão de disco e de redes? Sim, então, para o Dune acessar a questão de disco, ele tem aí uma API, de sistema de chamada, tá? Para poder ler o disco. Já para a questão de redes, tem o próximo artigo do curso, que é o AX, que vai utilizar então o Dune para fazer processamento de pacotes rápidos. Tá?
E a gente tem o libdune, que vai fazer a chamada de função vmcall para poder ter esse acesso. Então, gente, aqui acaba a primeira parte do vídeo falando do Dune, dando uma ideia geral do Dune. Tá? Muito obrigado e lembre-se de deixar o seu like caso você tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal!